Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias conhecendo o Deus desconhecido, Espírito Santo. Espírito Santo, pessoa ou uma força ativa. Quando vier o conselheiro que eu enviei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. João 15, 26, 27. O Espírito Santo é revelado claramente na Bíblia com características pessoais. No entanto, há quem acredite que ele seja uma força ativa de Deus, uma espécie de poder que emana do Deus único e uno. Esse pensamento rejeita o Espírito Santo como um ser pessoal e, consequentemente, sua divindade em igualdade com o Pai e Filho. Entretanto, pretende-se nesse texto de devocional apresentar argumentos baseados na Bíblia que revelam explicitamente o Espírito Santo como um ser pessoal e divino. As Sagradas Escrituras evidenciam que o Espírito Santo possui características pessoais: intelecto, vontade e emoção. Intelecto é a capacidade de pensar, entender e refletir. Veja o que está escrito na primeira carta aos Coríntios 2, 10 e 11. Deus, porém, revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito Santo é aquele que descortina os mistérios de Deus, pois sonda e conhece os pensamentos mais profundos de Deus devido ao relacionamento pessoal com o Pai. O Espírito Santo tem vontade, um atributo de uma pessoa e não de uma força ativa. Como está escrito em 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. O apóstolo Paulo, nesse contexto, está tratando a respeito da distribuição dos dons espirituais aos membros da igreja, deixando claro que esses dons são concedidos pelo Espírito Santo conforme a sua vontade. Esse texto bíblico mostra que, como uma pessoa, ele avalia e distribui os dons espirituais conforme sua vontade para a edificação da igreja. Um outro atributo pessoal revelado na Bíblia que remete à pessoalidade do Espírito Santo é a emoção. Ora, uma força ativa não tem emoção, mas uma pessoa sim. Em Efésios 4:30 está escrito: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Há a possibilidade de entristecer o Espírito Santo, o que o caracteriza como uma pessoa. Quando o Espírito Santo age em nós para a santificação e o ignoramos preferindo o pecado, ele se entristece pelo fato de que sofreremos as consequências terríveis do pecado. Essa tristeza revela seu amor pelo ser humano, o mesmo amor encontrado no Pai e no Filho. Na Bíblia, existem muitos outros textos que provam os atributos pessoais do Espírito Santo. Contudo, para uma devocional, esses 3 são suficientes e convincentes. Por fim, conforme proposto, os textos bíblicos que revelam a divindade do Espírito Santo, sendo igual ao Pai e Filho, encontram-se em Atos 5, 3 e 4. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. E Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplicação prática. Você conhece o Espírito Santo de forma pessoal? Busque conhecê-lo com mais profundidade, a fim de consolidar sua fé nele como um ser pessoal e divino. Ore: Pai, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Desejo conhecer com mais profundidade o Espírito Santo, a fim de ter um relacionamento real e íntimo com ele. Agradeço-te porque, de uma forma que não consigo compreender, ele habita em mim. Dá-me cada vez mais sensibilidade para percebê-lo nitidamente agindo em meu coração. Em nome de Jesus, amém. Crianças em oração. Quando falamos do Espírito Santo, dúvidas podem surgir por não o vermos e por ele agir em nós. E alguns dizem que ele é uma força invisível, mas não é assim. O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa que sabe a hora de agir. Ele tem vontade própria e, por isso, ele escolhe como distribui os dons a serem usados na obra do Senhor. Ele se entristece quando somos desobedientes e não seguimos o caminho do Senhor. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança.
Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio. Até a próxima!